Bom dia, meus queridos amigos. Eu sou o Diego Ananias do canal Diego Developer. Dia 13 do 10, 1h50 da manhã. Tô sem internet por sinal, então eu vou gravar um vídeo, né? Então, beleza. Hoje eu queria gravar um vídeo para falar sobre aquele G comumente visto entre o esquadro e o compasso da maçonaria, tá? Alguns autores, né, alguns não, vários autores apontam alguns significados para esse G. E muitos desses significados são completamente absurdos, né? E alguns deles Gadu, God, Gimel, Gama, Geração, Gênio, Gnose, Gomel, Glória, Gibur, Gibraltar, enfim, tem N significados para esse G, né, segundo esses autores. Uh, Ainda tem aqueles que, sem conseguir se aprofundar na pesquisa sobre o tema, ainda preferem afirmar que o verdadeiro significado do G é um grande mistério maçônico, talvez nunca revelado. Isso daí também é uma desculpa um tanto quanto poética, né? Bom, a letra G é um daqueles tantos símbolos que sobrevivem aos séculos, mas infelizmente perdem o seu significado original, né? Ganhando vários outros significados ao longo do tempo. E vez ou outra, um desse significado nos prevalece, sepultando de vez por todas o significado original, né? Séculos atrás, conhecimento era algo raro, né? Reservando a uma pequena parcela da população restrita aos poucos com berço ou condição financeira para tanto. Naqueles tempos, a geometria era tida como quase uma ciência sagrada, mãe da arquitetura, da arquitetura e da construção, sem a qual as catedrais não podiam ser planejadas ou construídas. As crianças não aprendiam geometria nas escolas, como ocorre atualmente. Apenas aqueles que trabalhavam com construções aprendiam tais lições. Em resumo, a geometria era uma ciência do maçom operativo, né? Uma ciência que distinguia dos demais, que se tornava possível a execução da arte real que levanta templos às virtudes. A presença do G no templo é representativo da geometria como a ciência maçônica, como foco do estudo, conhecimento e prática do trabalho maçônico, e principalmente a origem da arte real, né? Base para o uso de todas as ferramentas do maçom. Esse significado pode ser comparado em todos os antigos catecismos maçônicos que se tem conhecimento. Né? Isso aí você pode comprovar em qualquer loja maçônica, por exemplo. A letra G definitivamente não é God ou qualquer outro nome relacionado ao grande arquiteto do universo. Apenas nas línguas anglo-saxãs, a palavra referente a Deus começa com G, enquanto o uso do G também sempre constou nos países das línguas latinas. Né? Se G fosse God, em inglês e holandês, ou God, alemão, então nos países como França, Espanha, Itália ou Portugal, um D de eu, Dios, Dio e Deus em português, né? De eu não sei pronunciar francês, mas eu acredito que é de eu, né? De acordo com a pesquisa que eu fiz, de eu francês, Dios em espanhol, Dio em italiano e Deus em português, né? E isso aconteceu e não acontece nem nesses países que nem nos adotam as línguas latinas. Já a palavra geometria mantém sua letra inicial tanto nas línguas anglo-saxãs como nas latinas. Né? Geometry, em inglês, geometrie, em holandês e francês, geometria, em francês, que eu não sei pronunciar, geometria em espanhol, geometria italiana e em português também. Então, o surgimento dos novos significados para o G surgiu entre o século XVIII e XIX, quando os intelectuais maçons da época, achando a simbologia maçônica de certa forma tão simplista, começaram a inventar significados considerados por eles mais profundos e adequados para os símbolos maçônicos, e pegaram emprestados símbolos de outras fontes, astrologia, alquimia, cabala, templários, etc., criando novos rituais e ritos. Ao indicar no mesmo ritual que a única letra que tem 7 diferentes significados não relacionados entre si,
Os, entre aspas, sábios da maçonaria daquela época, assim como os de hoje, revelam uma informação importantíssima a todos os maçons estudiosos, na tentativa de, entre aspas, florear nossa simbologia, né, ou a simbologia dos maçons, que eu não sou maçom, se mostram grandes e incoerentes. Sim, G, entre aspas, a letra G, é apenas geometria, né? Pode não parecer muita coisa hoje, mas na época era. Na época que a maçonaria foi fundada, era. Espero que os próximos maçons a se aventurarem a escrever sobre G na maçonaria não subestimem a inteligência dos seus irmãos e das outras pessoas que forem ler esses artigos. Não basta apenas pegar o dicionário, abrir no G, selecionar algumas palavras legais e depois filosofar um pouquinho sobre elas. É exatamente assim que perdemos a nossa história. É exatamente assim que os símbolos ganham significados satânicos. É exatamente assim que se dá oportunidade para esses teóricos da conspiração, para que eles viajem na maionese e simplesmente inventem um significado para aquilo. Entendeu? Tem gente que. Eu já ouvi dizer que esse G significava God, que de trás para frente era dog, e como se estivesse fazendo uma referência de Deus para cachorro e que Deus não era Deus, era cachorro e que cachorro era Satanás e entendeu? Vocês estão conseguindo entender, gente? Então assim, é muito complicado, né, para a mente dessas pessoas que são bitoladas entender quando você coloca alguma palavra um pouco mais legal, um pouco mais como é que eu posso dizer? Mais bonitas assim, né? Então eu deixo aí esse grande estudo, né, sobre o G na maçonaria. E eu acho que é isso. Não tem muito segredo não. Isso daqui foi um, uma postagem, né, de um grande tio maçom chamado Kenny Ismail do blog noesquadro.com.br. Recomendo a todos que leiam esse blog. É um blog muito bom, tá? É muito bom esse blog. Ele é um dos melhores blogs sobre maçonaria, tá? Eu vou deixar o link aqui em algum quadrado. Não sei exatamente onde eu vou deixar, mas eu vou deixar em algum lugar. Talvez na descrição, enfim. Também tem um outro blog de maçonaria. Na verdade é um blog chamado deldebio.com, do tio Marcelo Deldebio. E lá ele também fala um pouco de maçonaria, inclusive o tio Kenny Ismail ele também posta lá nesse blog do Del Débio. E eu acho que é isso, né? Aqui nesse blog no Esquadro aqui, ele tem bastante coisa sobre maçonaria, se você quiser saber alguma coisa, né? Tem, por exemplo, tem alguns conceitos, a influência a influência religiosa nos ritos maçônicos, a ligação entre Aristóteles e maçonaria, a coerência maçônica entre os ritos, obediência maçônica, o conselho profissional, o sindicato, restauração maçônica, justiça sobre a ótica maçônica, a mulher na maçonaria, o que é cabala e a sua verdadeira relação com a maçonaria. Tem alguns, entre aspas, enquadrando, né, que são alguns livros maçônicos e que a galera costuma confundir, uma crítica literária, na verdade, né? Tem alguns textos sobre história, né, falando sobre Léo Táxio e a antimaçonaria. Esse é muito bom, recomendo que vocês leiam esse post. Vou deixar aqui embaixo para vocês. Tem outros posts aqui, como a verdadeira história dos primórdios da maçonaria no Brasil, a saga da maçonaria na independência do Brasil, o que é o Quatur Coronati, Maçonaria e Templários, 18 de março, né, que foi a data que é atribuída à morte de Jacques de Molay, que ele morreu num 18 de março, não foi numa sexta-feira 13, morreu no dia 18, não lembro exatamente se era uma sexta-feira, mas o dia não foi 13, foi 18. Engana-se esses que dizem que ele morreu numa sexta-feira 13. Tem alguns textos sobre Harold Mabif, tem alguns textos sobre maçonaria no mundo, alguns maçons ilustres também, uma dissertação sobre os maçons ilustres, sobre alguns maçons que mudaram a maçonaria, enfim. Deixa eu ver. Tem muito texto, tem muita coisa legal. Tem
Tem sobre ordens, ritos e rituais também. Tem sobre o ritual, o real arco, o arco real. Uma dissertação se é real arco ou arco real, enfim. Tem uma dissertação sobre o rito brasileiro, sobre o rito adonirambita, sobre o rito moderno, sobre o rito de Schroeder, rito de York, rito escocês antigo e aceito, que é muito criticado, por sinal. Tem lá, você vai ver que não tem nada de Satã, isso daí. Tem algumas poesias também, que eu não sei de quem que é. Tem algum material sobre o rito escocês, né? Os painéis do rito escocês antigo e aceito, a saga do avental vermelho do rito escocês antigo e aceito continua, os Stuarts e o rito escocês, a origem do rito escocês, esse também é muito bom. Se der, eu vou colocar aqui na descrição também, peço que vocês leiam para ver que não tem nada disso que esses anti-maçonaria falam, tá? Enfim, tem muita coisa nesse blog, muita coisa mesmo, e muita informação boa. Né? Olha aqui um outro interessante, a relação do bode com a maçonaria. Vocês vão ver que não tem nada de ficar sussurrando no ouvido do bode, ou matando bode, bebendo sangue, tomando sangue de bode. Isso daí não tem nada a ver, isso daí é conspiração. Isso daí é conspiração, né? Então é isso, tem muita coisa lá. Eu recomendo que vocês, se tiver tempo, dê uma pesquisada nesse blog. Se tiver tempo também, dê uma olhada no blog do tio Marcelo Del Débio. E é isso, pessoal. Eu acho que a pesquisa em locais bons vale muito mais do que 10 mil anos pesquisando em locais ruins. Tá? Uma pesquisa só. Se você entrar nesse blog, você vai ter tanto material, você vai se entreter tanto aqui nesse blog que você nunca mais vai querer pesquisar em qualquer outro lugar, principalmente nos sites cristãos, que eles não sabem nada, neca de maçonaria. Pesquise aonde. Pergunte pro dono dos bois, não pergunte pros bois, tá? Isso daqui não foi nenhum. Isso aqui não foi nenhum trocadilho, não. Eu quis dizer pergunte a quem sabe, não a quem não sabe, a quem acha que sabe ou a quem diz que sabe. Você tem que pesquisar para quem pesquisar com quem sabe mesmo, tá? Então é isso. Esse aqui é o blog No Esquadro. O site é www.noesquadro.com.br/sessões, secões, sem o cedilha e sem o tio, tá? Aí você vai encontrar todos os posts que eu falei e alguns outros também, beleza? Beleza! Então é isso, pessoal. Eu sou o Diego Ananis do canal Diego Developer e hoje é dia 13/10. Tchau, tchau.